Olá, eu sou Paulo Mendes, engenheiro civil, especialista em engenharia de estruturas e idealizador do projeto Engenhar para Alimentar. Esse projeto nasceu de um desejo de ajudar estudantes de engenharia e arquitetura e linkar isso a uma ação social. Surgiu então a ideia de dar aulas de resistência dos materiais e dimensionamento estrutural em concreto armado em troca de alimentos para instituições de caridade. Se você é estudante de engenharia ou arquitetura e reside aqui em São Paulo, eu gostaria de te convidar a conhecer de perto esse projeto através de nossas aulas presenciais. E para você que não tem essa possibilidade, mas acompanha os meus vídeos e se identifica com o projeto, eu gostaria então de te incentivar a fazer uma doação simbólica de alimentos ou qualquer outro tipo de ajuda a alguma instituição de caridade de sua cidade, e assim fazer parte desse projeto. Dando sequência aos vídeos anteriores, nesse vídeo nós vamos falar sobre equações de força cortante e momento fletor, e cálculo do momento solicitante do nosso exemplo. Só para recapitular, no primeiro vídeo a gente viu o cálculo do momento resistente de projeto em uma viga de concreto. No segundo vídeo vimos o carregamento dessa viga, e agora a gente vai resolver essa viga através do cálculo do momento solicitante máximo. Vamos lá? Então, aqui eu tenho o esquema estrutural da minha viga, que calculamos no vídeo anterior. É uma viga biapoiada, submetida a um carregamento de 17,625 kN por metro, um comprimento de 3,56 metros. Aqui eu tenho a fórmula genérica de escrever essa viga. O meu carregamento aqui foi substituído por um carregamento Q e o comprimento, um comprimento L. Esse tipo de viga aqui, ela vai ter um apoio fixo, né? E esse apoio fixo vai gerar duas reações, sendo uma na vertical, outra na horizontal. E esse apoio aqui vai gerar uma reação na vertical. A primeira coisa que eu preciso fazer para obter as minhas equações é escrever isso aqui de forma simplificada, matematicamente falando. Quando eu falo de equações de momento, muito provavelmente, se você já passou por resistência dos materiais e concreto armado, você deve estar pensando nessa equação aqui, momento igual a QL ao quadrado sobre 8. Bom, essa fórmula aqui ela é muito prática e nos permite fazer o cálculo do momento solicitante de uma forma rápida, mas não é bem dela que eu quero tratar nesse vídeo. Eu quero te mostrar, na verdade, o mecanismo que a gente faz para chegar em equações como essa. Então, porque essa fórmula aqui ela é muito limitada, ela só te permite calcular o momento máximo e para essa situação aqui. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é como obter qualquer fórmula de momento fletor para calcular uma viga. E assim você não fica preso em algo já pronto. Como eu falei, a gente precisa simplificar o carregamento, né, para conseguir calcular. Então, aqui eu tenho as minhas reações no ponto a reação vertical e a horizontal. Aqui eu tenho a minha reação RB. E aqui eu tenho a minha carga P, que é a carga resultante daquele carregamento uniformemente distribuído. Essa carga P ela vai ser dada pelo carregamento vezes o comprimento ao qual esse carregamento está submetido. Para a estrutura estar em equilíbrio, a gente sabe que ela precisa obedecer às três condições de equilíbrio da estática. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momento igual a zero. Aí aqui está a convenção que eu adoto. Forças apontadas para a direita são positivas, apontada para cima é positiva,
E no caso de momento, quando eu tenho sentido horário, esse momento ele é positivo. Então, resolvendo aqui, né, aplicando as minhas equações de equilíbrio, eu tenho que o somatório de forças em x é igual a zero. Não existe nenhuma outra força além da reação RH atuando na direção horizontal. Então, isso significa que HA é zero. Somatório de forças em Y igual a zero. Em Y eu tenho RA e RB e a minha força P. RA e RB estão voltadas para cima, são positivas. P está voltada para baixo, negativa. P ele é um dado do meu problema. Geralmente é um valor conhecido. Os valores que eu não conheço aqui são as minhas reações. E é o que eu quero descobrir, porque elas são o primeiro passo para eu definir as minhas equações de cortante e momento fletor. Se eu quero descobrir elas, então eu vou isolar elas nessa equação. Isolando, vou ter essa nova equação aqui. Notem que aqui nessa equação eu tenho duas variáveis e apenas uma equação. Então eu não consigo resolver esse problema. Eu preciso partir então para a minha terceira condição de equilíbrio, que é somatório de momento é igual a zero. Esse somatório de momento igual a zero eu posso calcular tanto aqui no ponto A ou no ponto B. Nesse vídeo aqui nós vamos considerar então o ponto A. Então quando eu quero calcular o momento num ponto, então aqui onde está a minha mão é o ponto A, essa caneta é a simulação da minha viga. Eu vou analisar ao longo da minha viga a influência que eu tenho de forças, ou seja, as forças, qual é o momento que essas forças estão provocando no meu ponto A. Então, aqui eu tenho um desenho aqui do ponto que eu estou analisando, né? Ponto A. Então, eu seguro a minha viga nesse ponto e analiso o que essas forças estão provocando. As primeiras forças a analisar são as forças de reação, HA e RA. Elas estão aqui, bem no meu ponto A. E como o momento é força vezes distância, e elas não têm distância em relação ao ponto A, elas não vão provocar momento nesse ponto. A próxima força a ser analisada é a força P. A força P, ela está aplicada aqui, ó, no meio da minha viga. Então, ela gera uma tendência de giro no sentido horário. Tendência de giro no sentido horário, ela vai me gerar, então, um momento positivo. E quanto vai valer esse momento? Vai valer a minha força P vezes o comprimento L2, L sobre 2. Então, posso falar que o momento em A provocado por P é PL sobre 2. Minha equação 1. Continuando a análise, né? Continuo segurando a viga no ponto A. Eu vou caminhando. A próxima força que eu tenho é RL. Notem que RL gira a minha viga no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, ela vai gerar um momento negativo, que vai valer MA igual a menos RB vezes L. Como eu quero calcular o somatório de momento no ponto, então eu vou juntar o momento gerado pela força P com o momento gerado pela força RB. Aqui eu só copiei novamente os dois momentos. O somatório de momento em A, então, vai ser PL sobre 2 menos RB vezes L, juntando essas duas equações. E como eu sei que o momento em A é nulo, eu vou reescrever essa equação trocando o MA por zero. A reação RB é o que eu quero descobrir. Então, eu vou isolar ela nessa equação. Isolando aqui, passando o L para cá,
resolvendo isso aqui, eu tenho que RB é igual a P sobre 2. Como a gente definiu lá no início que P é Q vezes L, então eu posso falar que RB é QL sobre 2. Achando o valor de RB, e sabendo que RB mais RA vai dar minha força P, eu acho minha força RA, que nesse caso aqui também é igual. Calculadas as reações, o próximo passo é escrever as equações de momento. E para escrever equações de momento, eu preciso identificar quantos trechos a minha viga tem. Eu digo trecho assim, quando eu faço um corte aqui ou aqui, eu vou analisar se eu enxergo desenhos de carregamento diferentes. Então, em qualquer ponto da viga que você fizer um corte, a uma distância desconhecida do ponto A, uma distância x, você vai enxergar esse desenho de cargas aqui. Então, não há uma variação. Então, nesse caso aqui, a gente tem apenas um trecho. Quando você faz corte em partes diferentes da viga e você enxerga carregamentos diferentes, você tem mais de um trecho. Nesse caso, você tem que calcular a equação de momento e força cortante para cada um dos trechos. Então, agora, o meu objetivo é calcular o momento nesse ponto X, ou seja, a distância, ele está numa distância X do meu apoio RA. Então, nesse ponto aqui vai estar ocorrendo uma força cortante, um momento e uma normal. Só para esclarecer aqui, eu uso a Q maiúsculo para falar de cortante. Alguns autores preferem utilizar a nomenclatura V. Talvez fosse até mais inteligente, né, para não causar confusão com essa força Qzinho aqui. Mas ao longo desses vídeos, Q maiúsculo se refere a cortante. Bom, eu quero então escrever a cortante para esse ponto, desculpa, ao cortante e momento. E para isso eu preciso reescrever isso aqui de forma simplificada. Então, eu já sei que a minha carga uniformemente distribuída, ela pode ser simplificada numa carga pontual, que vai valer a minha carga Qzinho vezes o comprimento ao qual ela está sendo submetida. E aqui eu tenho a minha reação RA e HA. Essa carga P ela vai se concentrar na metade do comprimento. Então, aqui eu vou ter x sobre 2. Lembrando que x é um valor desconhecido, que pode ser de 0 até 3,56. Então, agora eu vou segurar a minha viga no ponto X. Eu vou verificar o momento que as forças provocam nela. HA não vai provocar momento, porque HA é nulo. Também não tem distância. RA gira a minha viga no sentido horário. Se está girando no sentido horário, ela vai provocar um momento positivo, dado por mx RA vezes x, que é a distância de RA ao ponto que eu estou analisando no momento. Continuo segurando no ponto X, a próxima força que aparece é a força P. A força P, ela gira a minha viga no sentido anti-horário. Se ela gira no sentido anti-horário, ela está provocando um momento negativo, que vai valer menos P vezes x sobre 2. Essa é a minha equação 2. Como eu quero achar o momento nesse ponto, então eu vou ter que fazer o somatório dessas duas equações. Dessa 1 com essa 2. Só reescrevendo novamente, né, o esquema simplificado e as equações que eu encontrei. Então, posso falar que o momento no ponto X vai ser RA vezes X menos P vezes X sobre 2. Como eu sei que P é dado por QX, eu vou substituir.
Então, mx é igual a RA vezes x menos QX vezes x sobre 2. Que simplificando, chego nessa equação geral aqui. Para cortante, eu vou fazer a mesma análise. Eu tenho aqui uma força RA para cima, então ela é positiva, e uma força P para baixo, negativa. Então, minha cortante de x vai ser RA menos Q vezes x, que é a distância aqui. Definidas essas equações gerais aqui, para qualquer viga que tenha a fórmula genérica igual à viga do nosso exemplo, a gente pode aplicar essas equações aqui para obter momento e para obter cortante. Como a viga só tem um trecho, eu posso calcular esses dois esforços em qualquer ponto da minha viga, por essas equações. Então, vamos fazer um exemplo prático só para a gente aplicar isso. Vamos pegar, então, a nossa viga, né? Exemplo. Aplico a equação para calcular RA e RB. Substituo o Q e o L aqui na equação. Acho o RA, que vale 31,372 kN. Achado o valor de RA, eu vou aplicar nessa equação de momento aqui. Então, aqui o RA, 31, o Q, 17,625. Faço essa divisão aqui para simplificar. Então, eu tenho que mx é igual a 31,372 vezes x menos 8,812x ao quadrado. Escrevendo agora a equação da cortante. Substituo RA e o meu Q pelo carregamento aqui. Então, eu tenho um cortante igual a 31,372 menos 17,625x. Definidas as equações, agora eu preciso então calcular o momento característico máximo atuante na viga. E para eu obter o momento característico máximo, eu preciso fazer Q de x é igual a zero, porque onde eu tenho força cortante nula, eu vou ter momento máximo. Substituindo aqui pela minha equação de cortante, 31,372 menos 17,625x é igual a zero. Como eu quero descobrir o valor de x onde eu tenho cortante zero, eu vou isolar na equação e obtenho que a cortante vai ser nula quando x é igual a 1,78. Substituindo esse valor de 1,78 na minha equação de momento, eu vou ter então que o momento característico é 27,922 kN vezes metro. A gente sabe que o momento solistante de projeto vai ser dado pelo γF vezes o momento característico. γF é um coeficiente que majora esse esforço característico. E para combinações normais de cálculo, γF vale 1,4. Portanto, a minha viga, calculada no vídeo anterior, ela tem um esforço solistante de projeto de 39,091 kN vezes metro. Em resumo, nesse vídeo a gente viu o método para a obtenção das equações de momento fletor e força cortante na viga. Calculamos o momento característico daquela viga que a gente definiu como exemplo no vídeo 1 e 2. Definimos o momento solistante de projeto, 39,091. E, de posse desse momento aqui, agora eu vou comparar ele com o momento resistente de projeto que foi calculado lá no vídeo 1, que deu 62,59 kN vezes metro. Bom, o momento solistante aqui ele é menor do que o momento resistente.
Significa então que o meu projeto está ok e pode ser executado. Era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero trazer no próximo vídeo uma outra situação de carregamento na viga, onde eu tenho mais de um trecho, que é quando eu tenho uma força diferente atuando, além do carregamento uniformemente distribuído. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e te vejo no próximo. Até mais.